Vamos já ler a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, capítulo 12. Versículo de número 5. Deus tem uma palavra para nós muito especial. Estamos na campanha Tempo de Vitória. E nós vamos falar sobre um elemento extremamente necessário para a gente viver a vitória de Deus. Um elemento certo, um elemento essencial, fundamental para vivermos vitória de Deus. Todos encontraram a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos está no Novo Testamento, após os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí vem Atos. Capítulo 12, e o versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração de vez em quando. Como é que está na tua Bíblia aí? Vou ler de novo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Toma o seu assento e aplaude Jesus com mais alegria. Vamos lá, palmas bem alegres para Jesus. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos sobre a chave que abre qualquer porta. Antigamente se falava daquela chave, lá no Paraná a gente falava da chave Misha, não sei se é o nome que chama aqui também, que abria qualquer coisa. Qualquer coisa dentro de um limite, é claro. Mas que tinha um poder maior do que as demais, né? Sabemos que para cada fechadura tem uma chave, a chave certa para abrir uma porta. Hoje em dia, a tecnologia tá avançando. Já tem coisa que abre com a digital, abre por reconhecimento facial. Os carros de hoje em dia abrem no controle. Portão de casa também abre no controle. Enfim, o que eu quero entender justamente com a igreja é que existe algo que pode abrir qualquer coisa. Como já disse, existem algumas coisas muito eficientes que podem alcançar grandes resultados, até além do normal, além do ordinário. Mas eu quero compreender juntamente com esta igreja aquilo que é infalível, aquilo que não tem como dar errado. Uma chave extremamente eficaz para todas as portas. E o que eu quero falar com a igreja hoje é sobre a oração. Fala comigo, oração. Mais forte, oração. Não é que oração não, né? É oração. Preste atenção, a oração é a chave que abre todas as portas. Não há porta que possa resistir diante do poder da oração. Olhando para o livro de Atos, capítulo 12, a igreja que já estava organizada, a igreja que já estava em plena atividade, pregando, ganhando almas, crescendo. O texto nos fala no capítulo 12, versículo 1, que era o rei Herodes. Mas este não era o mesmo Herodes do tempo do nascimento de Jesus. Ele era neto de Herodes, o Grande. Já após do ano 44 a.C., a Palestina toda era governada
pelos comandantes romanos. O Herodes era alguém da responsabilidade, da confiança dos romanos. É interessante observar que este rei, não diferente de uma visão política comum, era alguém que procurava agradar a maioria, a fim de se manter na sua posição. Já viu aquele ditado? Tentar agradar gregos e troianos? Tentava agradar a maioria, para se manter na sua posição, para tentar manter-se no seu cargo, no seu status, como um governante da Palestina. E o versículo 2 nos fala que ele já havia mandado matar a Tiago apóstolo. Este foi o primeiro apóstolo a ser morto como mártir. No começo, até que os judeus tinham um determinado respeito pela igreja, pelos cristãos, mas pela influência dos fariseus, pela influência do judaísmo, eles começaram a seguir a mesma tendência contrária à igreja. De forma que quando Herodes mandou matar Tiago, o povo gostou. O povo gostou de Herodes ter matado Tiago, um dos líderes da igreja em Jerusalém. Herodes, vendo que o povo tinha gostado da ideia, como eu disse, uma visão, um pensamento político natural, comum, de querer agradar. Ah, é isso que o povo está gostando? É isso que o povo está gostando? Ah, tem que matar os crentes. Ah, tem que matar os líderes da igreja. Então vou ganhar mais voto. Vou matar mais um. Manda prender Pedro. Pedro é um dos principais líderes da igreja. Vamos prender ele. E então nós vamos ganhar mais voto dos judeus. Vamos ficar mais importante, mais querido dos judeus. E a Bíblia fala então que Pedro foi preso, a fim de agradar o público. Dali 7 dias seria a Páscoa. Herodes preferiu não causar tumulto na Páscoa. Eram dias sagrados. Não seria então propício matar, sacrificar alguém neste interim da Páscoa, nesse período próximo à Páscoa. Então ele vai deixar Pedro preso, até então que chegasse o dia determinado. E é interessante nós observarmos no versículo número 4, que Pedro estava muito bem guardado na prisão. Não estava simplesmente fechado na prisão. Não era só um cadeadinho que estava ali prendendo Pedro. Não era só uma portinha de madeira ou de plástico que estava prendendo Pedro. O texto vai nos falar, versículo 4, que ali havia quatro quaternos de soldados. O que é isso? 4 equipes de 4 homens. 4 equipes, cada uma composta por 4 soldados. Cada uma delas para uma vigília da noite. Os romanos separavam as vigílias da noite em 4 períodos de 3 horas. Começando das 6 horas da noite até as 6 da manhã. Cada 3 horas uma vigília. Para os soldados não cansarem, eles colocavam de 4 em 4 em 3 horas. Olha que trabalho maneiro, né? Só 3 horinhas só. O que me pergunta é o seguinte: por que tanta segurança para segurar um pregador? Para segurar um líder da igreja? E tem mais. 2 soldados desses, conforme o texto do próprio capítulo 12. 2 soldados deste ficavam presos junto com Pedro, a não ter perigo dele fugir. Se fosse fugir, tinha que levar 2 soldados. E 2 ficavam na porta. Por que tanta segurança para um homem como Pedro? Um simples pescador,
Um homem comum, um homem simples. Preste atenção. Olhando para você, naturalmente alguém pode dizer, é uma pessoa simples. Se alguém olhar para nós, olhar a nossa fisionomia assim, vão até desprezar a gente, né? Vão olhar para mim, para você e dizer, isso aí não é nada não. Isso aí, Pedro naturalmente não era nada mesmo. Mas presta atenção. É certo, mais do que qualquer coisa, que o mais simples entre nós aqui nesta noite representa uma arma poderosa na mão de Deus para destruir obras do diabo. O mais humilde, o mais simples de nós, que alguém pode olhar e desprezar, é uma arma na mão de Deus. Alguém ia olhar e dizer, não, mas por que prender um homem tanto assim, meu Deus do céu? É um pescadorzinho. Coitado, é um obreirinho da igreja. Está entendendo? É um pastorzinho, é o líder da igreja de Jerusalém. É o Pedro, coitado. Pode ter muita certeza, talvez você não saiba, mas você estando na presença de Deus, você servindo a Deus, você fazendo a vontade de Deus, você incomoda muito o diabo. Você procurando agradar a Deus, procurando entender a palavra, procurando servir a Deus com santidade. Pode ter certeza disso, talvez isso nunca passou na sua cabeça, mas você traz preocupação para o inferno. Era somente Pedro que estava ali. 4 equipes de soldados para proteger o jovem, o irmão, o pastor Pedro. Mas nós estamos aqui nesta noite para dizer que não há portas que a oração não possa abrir. Não há portas que possam permanecer fechadas diante da oração. Pode ser que o contexto da sua vida seja muito semelhante ao contexto de Pedro. Pedro é um líder proeminente da igreja, representa um anunciador do Evangelho de Cristo, está na responsabilidade da igreja, está sendo usado por Deus, e de alguma forma, nos planos da oposição, nos planos do maligno, haviam meios para tentar barrá-lo, para tentar pará-lo, para tentar parar a igreja, para tentar desanimar a igreja. Como quem diz, já acabamos com Tiago, matamos Tiago, a gente vai matar Pedro e a igreja vai parar, a igreja vai desaparecer, não vai ter mais igreja para incomodar a gente. Talvez o diabo tenta e tenha tentado maneiras, projetos, estratégias para parar a minha e a sua vida, porque estamos sendo úteis nas mãos de Deus, porque estamos sendo ferramentas nas mãos de Deus, porque estamos engrandecendo o nome de Deus, porque temos buscado a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma. Mas preste atenção, há uma palavra de Deus poderosa para mim e para a sua vida. Não haverá estratégia do diabo, não haverá ação do mal, não haverá ação contrária que poderá impedir o povo de Deus de avançar. Não há nada que poderá parar o povo de Deus que está dentro dos propósitos do seu Deus. Se estamos no propósito de Deus, não há ninguém, não há nada que possa nos parar. Havia o investimento do mal, mas do outro lado havia uma igreja fervorosa, havia uma igreja, um povo de fé que poderia muito bem ter desanimado. A igreja poderia ter desanimado, como quem diz, agora a gente não tem o que fazer mais. Aí tinha Tiago, levaram, morreu. Agora só tem Pedro, Pedro está preso. Vamos parar também. Aquela igreja é uma igreja madura, é uma igreja que conhece
eu ia falar obrigação, mas não seria obrigação, porque orar não é obrigação. Aquela igreja sabe o que deve fazer, está entendendo? O líder não estava ali, mas eles sabiam o que deviam fazer. O seu líder, o seu pastor, não está com você 24 horas por dia. Talvez você vê o seu pastor e o seu pastor vê você uma vez por semana, 2 vezes por semana, no muito 3. 1h30, 2 horas, 2h30 no culto. Aquela igreja está longe do seu líder, mas eles sabem o que tem que fazer. Está entendendo? Poderiam ter se dispersado, poderiam ter se perdido, poderiam ter caído no medo. Agora vão começar a prender a gente, agora vão começar a matar a gente. Mas não, aquela igreja sabia o que era preciso fazer. Eles vão então começar a buscar a Deus. Eles então vão orar, vão clamar. Diz a palavra de Deus no versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Uma igreja que conhece o poder da oração, que conhece a palavra, não é barrada por nada. Ninguém para um crente que sabe que a oração é uma chave que abre todas as portas. A gente conhece o poder da oração, a gente sabe, a gente conhece. O que é que a gente está esperando para ser um povo que vai orar com mais fervor? O que é que a gente está esperando para ser um crente que vai se aplicar a uma vida de oração, a uma vida de intercessão? É interessante que a palavra que foi usada aqui para constante oração ou contínuas oração, ela também fala de ardente oração. E curiosamente é a mesma palavra que foi usada no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Quando Jesus estava no Getsêmani. É uma oração fervorosa, é uma oração que parte do coração, é uma oração que é movida pela preocupação, pelo medo, mas que gera uma atitude positiva. O cenário é de preocupação, tanto no Getsêmani, quanto também aqui para esta igreja. Nada melhor do que a gente buscar Deus nos momentos de tribulações. Como eu sempre falo, não é novidade. Deus às vezes permite a gente entrar em duras provações para a gente orar ardentemente, para a gente orar fervorosamente, para a gente buscar Deus de verdade, para a gente buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque muitas vezes a gente vai entrando numa tendência assim tão fria, numa rotina de fé tão fria, e a gente vai se habituando com as coisas de Deus, vai se habituando a estar na casa de Deus, vai se habituando a orar, vai se habituando a ler a Bíblia, e as coisas espirituais começam a fazer pouco sentido para nós. A comunhão com Deus começa a ser algo meio que insignificante. A gente ora, mas para a gente é a mesma coisa que não orasse. A gente lê a Bíblia, é a mesma coisa como se não lesse. Vem ao culto, é a mesma coisa como se não tivesse vindo. Deus fez com que aquela igreja buscasse a Ele de forma fervorosa. Alguma coisa aconteceu com aquela igreja e ela foi buscar a Deus. Se há alguma porta fechada sobre a sua vida, então é momento da gente orar. Uma porta se fechou e muito mais, porque haviam pelo menos 3 portas fechando Pedro, além dos 4 soldados vezes 4. Estava difícil, não estava não? Estava difícil, não estava não? 16 soldados para cuidar dele e 3 séries de portas para prender ele. Qual é a porta que está te fechando? Qual é a porta que está te trancando? Qual é a porta que se fechou na sua vida? É momento da gente buscar a Deus, é momento da gente clamar a Deus, é momento da gente se unir. A palavra de Deus nos fala que a igreja estava unida em oração. Não era só um crente que orava, não era só um crente que clamava, era uma igreja toda que de forma ardente, com o coração
coração incendiado, clamava a Deus. Eu tenho certeza que se nós aqui nesta noite dar as mãos e começar a clamar, os céus vai se abrir sobre este lugar. É momento de clamar com fervor, é orar com fé. Ah, meu Deus do céu, não há porta que não se abra diante da oração desta igreja. Até o último instante, tudo parecia estar perdido, as portas estavam fechadas. Deus está falando para você, não chegou o final ainda, não chegou o final, não se desespere. Até o último instante, diz a palavra de Deus, que no dia seguinte, Pedro seria executado, versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha só, estava prestes a ser executado. Agora pense comigo um momento, como alguém que sabe que vai ser executado no dia seguinte consegue dormir? Fala aí. Se a gente, por causa de uma continha de R$100 que tem que pagar amanhã, já não dorme, né? Por qualquer coisinha bem menor, a gente perde o sono. Por qualquer coisa que a gente escuta, a gente se desespera. Como é que a gente está dimensionando os nossos problemas? Como é que a gente está dimensionando os perigos que estão à nossa volta? Pedro está simplesmente para ser morto, só isso. Não, é só isso. Ele só ia morrer no dia seguinte, só isso. Mas ele está lá no meio de soldados, e diz a palavra de Deus que mesmo diante desta situação, ele vai colocar a sua cabeça ali no chão. A prisão não é lugar confortável, com certeza não tinha cama macia, não tinha colchão, não tinha travesseiro, ali na prisão mesmo, aquele lugar ruim. Ele vai deitar e vai dormir. Por quê? Porque ele está confiando no Senhor. Era para a morte, o dia seguinte havia execução, mas ele está confiando em Deus, está confiando em Jesus. Será que não estamos muito ansiosos? Será que não estamos demasiadamente preocupados com tudo? E a nossa fé está ficando cada dia mais pequenininha, está até desaparecendo. Pedro iria morrer no dia seguinte, mas mesmo assim, ele deita-se e dorme. Pedro dormia, mas a igreja orava, a igreja clamava. Existe um tempo em que a tua oração vai ser respondida. A igreja fazia contínua oração. Não era a primeira oração que aquela igreja estava fazendo. Contínua nos fala de algo que aconteceu com frequência. Não foi uma oração. Aquela igreja orou várias vezes, orou vários dias. Aquela igreja não se cansou de orar. Eu sei que você já ouviu, mas eu vou falar de novo. A gente não pode cansar de orar, não. A gente tem que cansar de mexer no celular. Orar a gente não pode cansar. Parar de orar, nem pensar. Continua orando, continua clamando, continua intercedendo pela sua família, continua orando por esta porta que você espera, continua clamando. Aquela igreja em nenhum momento perdeu o fervor da sua oração, ainda que não houve resposta imediata. Mas em nenhum momento eles pararam de clamar com veemência, em nenhum momento eles pararam de clamar com ousadia. Continua orando, continua orando, continua orando, continua orando. Coloca fé na tua oração, coloca fervor na tua oração. Vamos lá, vamos clamar com fé, vamos clamar com confiança. Se alguém que crê nesta palavra, então glorifica, então adora. A igreja fazia contínuas orações.
A resposta de Deus chegou de uma forma inesperada. Coisa linda é quando Deus surpreende a gente. Quando a gente está naquela fé, está naquela batalha espiritual, e Deus fala: chegou a hora, é agora, eu vou estender as minhas mãos sobre a tua vida. Diz o texto, versículo 7: eis que sobrevém o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na ilharga, o despertou. Pedro estava dormindo, o anjo vai acordar ele lá, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. A igreja continuava orando. Pedro estava confiando. Quando ele demonstra a sua confiança plena em Deus, Deus diz: chegou a hora. Deus só estava esperando Pedro dormir. Deus só estava esperando Pedro descansar. Agora ele disse: descansou, confiou, esperou em mim. Então chegou o momento em que eu vou agir. Como está a nossa confiança? Como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Como está a nossa fé? É preciso descansar no Senhor. É preciso descansar no Senhor. Oramos constantemente, mas não deixamos de descansar e esperar na ação de Deus. Pedro ficou pasmo com aquela ação sobrenatural. Até porque não é todo dia que um anjo aparece assim, desse jeito. O anjo vem, cai as prisões, cai os grilhões, as correntes. E Pedro pensando: é uma visão. Tem hora que o que Deus faz por nós é tão grande que a gente fica até admirado. Isso já aconteceu com você alguma vez? Da gente olhar o que Deus está fazendo, da gente ver a ação de Deus, e de repente a gente fica pasmo com aquilo que Deus está fazendo. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Deus está falando com pessoas aqui hoje. O que eu vou fazer na tua vida vai trazer admiração. Vai trazer admiração. Você não está entendendo. Talvez você está com medo. Talvez você está preocupado. Mas descansa aí. Espera aí. Porque a hora que eu colocar as minhas mãos, eu vou agir surpreendentemente. Deus é poderoso, Deus é poderoso. Jacó disse: quão terrível é este lugar. A ação de Deus é gloriosa, a ação de Deus é poderosa. Diz a palavra de Deus no versículo 10: depois que passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. E a porta, passaram a primeira porta, a primeira guarda, passaram a segunda porta, a segunda guarda, e quando chegou na terceira, que era de ferro, a maior de todas, simplesmente é melhor a gente deixar Deus fazer aquilo que a gente não pode. Pedro não podia nem tirar suas algemas. Pedro não podia passar nem por cima de um soldado daqueles, muito menos por duas portas comuns e esse portão principal que era muito maior e muito mais bem protegido. Talvez Pedro olhou a primeira porta com fé, olhou a segunda com fé. Quando ele olha aquela porta gigantesca de ferro, Pedro não vai fazer nada não, pode deixar que eu abro, com licença. Deixa Deus agir na tua vida. Aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que não está no nosso alcance, aquilo que vai além da nossa capacidade, é muito melhor a gente deixar que Ele faz por nós. As portas se abriram, Pedro passou e chegou do outro lado. Ah, meu Deus, podemos aplaudir com mais alegria, porque Deus faz o que a gente não pode, Deus age onde a gente não consegue, Deus faz muito mais por mim e por você. Depois que Pedro viu tudo acontecer, diz o texto, versículo 11, que Pedro, tornando em si, disse: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus esperava.
Preste atenção. Pedro viu toda a glória de Deus, viu todo o poder de Deus. Ele até ali não estava entendendo. Até ali ainda ele estava pensando que era um sonho, uma visão. Até que ele compreendeu que o poder de Deus estava agindo sobre a sua vida, que a glória de Deus estava sobre ele. E para onde que ele vai ao sair da prisão? Vai lá encontrar os irmãos que estavam orando, os irmãos que estavam clamando pela sua vida. E diz a palavra de Deus, versículo 12: e considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aquela igreja ainda estava orando, aquela igreja ainda estava clamando, aquela igreja ainda estava na fé. Para onde Pedro vai? Vai se encontrar com aqueles que estão buscando a face do Senhor. Nem eles acreditam no milagre. Quando eles escutam a voz de Pedro, diz o versículo 14, que de tanta alegria eles nem a porta abriram. Se espantaram ao ver o milagre. Tem hora que a gente custa acreditar na grandeza dos milagres de Deus. E agora, Pedro vai testificar aquilo que Deus havia feito sobre a sua vida. Para a gente concluir, algumas verdades que nós precisamos guardar a respeito desta passagem bíblica. A igreja havia sido perseguida, mas Jesus já havia avisado a sua igreja. Como a igreja lembrava-se das palavras de Jesus, eles sabiam o que tinha que fazer. Quando nós guardamos a palavra de Deus, a gente não entra em qualquer desespero. Jesus havia falado que haveria situações como essa, e a igreja sabia a quem buscar no momento do perigo. Outra verdade que nós aprendemos e que precisa ficar muito bem compreendida sobre nós: nada pode ser guardado dos olhos e da ação de Deus. Nada pode ficar guardado dos olhos e da ação de Deus. Guardaram Pedro pensando: aqui ninguém acha, aqui ninguém vê. É muito soldado, é muita proteção, é muitos muros, é um portão forte, ninguém acha Pedro aqui. Preste atenção, nada pode ficar aquém da atenção de Deus, nada pode ficar além de onde a mão de Deus pode alcançar. Deus vai além, não esquece desta verdade. Deus vai muito além do que a gente possa imaginar, nada fica longe dos olhos dele. Pedro está lá, mas Deus está olhando. Pedro está protegido pelos homens desta terra, guardado pelos homens maus, mas Deus coloca a sua mão. Onde Deus coloca a mão, o problema está resolvido. Quer aplaudir a Jesus? Terceira verdade que a gente tem que guardar aqui hoje, que a oração é a ferramenta mais poderosa que nós temos. A oração é a ferramenta mais poderosa que nós temos. Se as portas se fecharam, então vai orar. Se a angústia chegou, então vai orar. Lembra do salmo que a gente leu, Salmo 4? Ele disse que Deus respondeu sua oração. Estava angustiado, ele foi orar. E no meio da angústia, Deus alargou o seu caminho. É muito problema que você não sabe mais o que fazer? Então vamos orar. Problema na família? Vamos orar. O filho já não escuta mais seus conselhos? Vamos orar. É o esposo, a esposa, tem alguma coisa errada? Vamos orar. Há um problema financeiro que você está ficando desesperado, porque há muito tempo você não consegue solucionar e está vendo uma bola de neve? Vamos orar. Está com problemas de saúde, problemas psicológicos, o médico já disse para você que está difícil resolver o seu problema com tratamentos, com medicamentos, então a gente vai orar. Você está numa luta espiritual, se sente em batalha espiritual contra o diabo, então nós vamos orar.
A oração é a arma mais poderosa que existe na face da terra. É mais forte do que a bomba mais potente, do que a bomba mais poderosa. Quarta verdade que a gente aprende: a oração que agrada a Deus é proveniente de um ardente coração. Aquela igreja orava com o coração fervoroso. É a oração que sai da alma, é a oração que sai de dentro, é a oração que não sai somente dos lábios, mas é a oração que provém do nosso íntimo, da consciência de uma necessidade e da certeza de quem pode ajudar. Tão desesperado quanto ao exemplo que eu dei, se não me engano, na última semana, de alguém que está desesperado diante da morte, que clamaria por socorro veementemente. Por fim, quinta verdade que a gente precisa guardar a respeito desse ensinamento: precisamos estar prontos para os resultados da oração. Aquela igreja orou. Aquela igreja clamou fervorosamente. Mas quando Deus respondeu a oração, eles ficaram admirados. Está entendendo? Clamaram, oraram, não paravam de orar, não paravam de clamar. E quando a resposta chegou, eles não estavam nem acreditando. Você tem certeza que Deus vai responder a sua oração? Para finalizar, deixa eu contar uma história bem rapidinho para vocês. Certa feita, numa cidade onde há muito tempo não chovia, os irmãos decidiram subir ao monte, orar. Já havia muito tempo, seca, escassez, já não havia água. E alguém disse: vamos orar, o pastor, vamos orar, os obreiros, vamos orar, os diáconos, vamos orar. E de repente, quando eles estavam a caminho, ali estava famílias, ali estava membros, obreiros, fazendo aquela caravana rumo ao monte para orar. E de repente o menino chama a atenção do pai: pai, eu preciso voltar para casa. Não, meu filho, igual não dá não, já estamos na metade do caminho já. Não, pai, deixa, volta, eu preciso lá voltar em casa. Não, meu filho, a gente vai atrasar, a gente tem que ir lá orar, tem que orar lá, meu filho. Depois a gente vai para casa. Não, meu pai, a gente esqueceu do guarda-chuva. Está entendendo? No meio de todo mundo que estava ali, estava o pastor, estava o obreiro, estava os diáconos, estava todo mundo. O único que estava acreditando que Deus ia responder a oração era aquele menino. Que eu e você estejamos prontos para viver os milagres que Deus vai operar através da minha e da sua oração. Oração funciona. Fica todos em pé em nome de Jesus. Esteja preparado, milagres de Deus vão começar a acontecer na tua vida. Vai se preparando aí. Vai se preparando, porque milagres grandes de Deus vão chegar na tua casa. Vai se preparando aí, vai se preparando, porque vai chover a graça de Deus sobre a sua vida. Se prepara aí. Não é para ficar admirado não, porque é o resultado, é a resposta da oração que chegou até o coração de Deus. Levanta a mão. Levante as mãos. A oração funciona. É orando que Deus responde, a oração que Deus responde. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está um povo que clama, aqui está um povo que busca, aqui está um povo que ora, aqui está um povo que consagra. Responde, meu Deus, a oração desse povo, meu Deus. Vamos clamar como aquela igreja, não parava de clamar, não parava de orar. Eu creio, meu Deus, eu creio na resposta, eu creio na resposta, meu Deus. Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém para entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, corre para cá. Tem alguém que você ainda não entregou sua vida para Cristo? Corre aqui. Alguém que está afastado do Evangelho? Eu oro por você. Se você se afastou, volte hoje para Deus, volte hoje para Jesus, volte hoje para Cristo. Venha para a casa do Pai, de onde você nunca deveria ter saído. Se você hoje quer entregar-se ao Senhor, aqui está a oportunidade.
confiar no Senhor como Pedro confiou é somente quem já entregou a sua vida para Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.